comissão, que será em conjunto com a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos e Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Políticas Urbanas. Eu quero convidar do Poder Executivo, que está presente conosco nesta reunião, para trazer informações a qual foi solicitado do projeto 76, 77 e 78, por mais que quem solicitou não está presente, mas como é transmitido, já vai ficar gravado e eles podem também, todos os demais, ter acesso. Eu convido a doutora Fernanda para que tome assento a um dos microfones. O doutor é o comandante do trânsito, Edmar, né, também que tome um assento próximo ao microfone, e também o Gerson, o homem do dinheiro, né, também tome posse ao microfone. Eu quero, já de início, passar para a doutora Fernanda, para que ela venha trazer à luz a questão dos projetos 76, 77, 78, e dentro da conotação ela passa para os demais, que eu não sei a ordem dos colegas. Então, com a palavra, doutora Fernanda. Boa tarde, gente. Tá ligado? Não, tira a máscara, por favor, só para ficar mais fácil o microfone. Obrigado. Boa tarde. Sobre o 76, na verdade, não chegou nenhum ofício com questionamentos, então eu não sei exatamente o que vocês, né, desejam esclarecer. Eu posso falar de uma forma geral do projeto, e aí, se vocês tiverem dúvida, até porque os projetos são pequenos, então, se vocês tiverem dúvidas, aí a gente vai conversando durante a explicação. Vamos começar na ordem, então. 76. Ele altera uma lei que trata da retirada de veículos abandonados nas vias públicas. Na verdade, a nossa lei previa apenas a retirada de veículos, e a nossa ideia é alterar a redação para coisas abandonadas, porque tem coisas que são abandonadas na rua e não são veículos, então a gente estava um pouco preso na redação da lei. Mas até foi um pedido do Edmar, né? A gente sabe que a maioria dos casos de abandono é realmente de veículo, mas tem alguns abandonos que não são de veículos. Você pode dar algum exemplo, Edmar? Boa tarde, pessoal. Acontece o seguinte, a nossa preocupação maior é porque nós temos que ter uma lei que ela não afronte outra legislação, né? E se falando de veículo automotor, não existe perante o Código de Trânsito a situação de abandono. Se ele estiver estacionado em lugar regulamentado, né, mesmo se ele estiver com o IPVA, com as taxas atrasadas, não há como os agentes de trânsito, os agentes da autoridade, fazer remoção desse veículo. Mas a partir do momento que ele perder características de veículo e que ele não seja identificado como veículo e ele estiver em situação de abandono, o Código Civil ele abrange. Além do que também a Constituição, né, Federal, eu até notei o artigo aqui, ela dá plena autoridade ao município para ele legislar nas causas que são atinentes à municipalização, à municipalidade, certo? Então, a nossa preocupação é essa, porque além de veículos, gente, são vários equipamentos, implementos agrícolas, alguns móveis, alguns bens que são abandonados na via, que são deixados, e eles acabam trazendo transtorno e até podendo ocasionar nas questões da saúde pública, que são locais onde que vão animais peçonhentos, acúmulo de água, de sujeira, de lixo, de mato, né? Propiciar até local de homicídio para marginalidade, esconder drogas e etc e tal. Por isso que nós utilizamos esse termo de coisa abandonada, porque ele abrange não só os veículos, mas tudo aquilo que o cidadão abandonar, deixar na via pública e não tiver interesse mais de utilizar. Você quer fazer alguma pergunta? O senhor quer fazer alguma pergunta? Não, pode, depois eu pergunto, Júlio. Pode, se o senhor quiser fazer, que às vezes é relativo a esse artigo. Pode, presidente.
Edmar, a respeito desses veículos abandonados nas ruas, por exemplo, se o dono dele vai ser notificado? Vamos lá então, gente. A conduta operacional, né? Para toda lei, para todo decreto, né, os executores têm que ter uma conduta operacional que seja padrão, uniformizar procedimentos, para que ninguém tenha um procedimento e outro entenda e faça de outra maneira. É o procedimento padrão. Um veículo X está em característica de abandono, acúmulo de sujeira, falta peça, não tem vidro, coisas assim. Iremos localizar, identificar o proprietário. Esse proprietário será notificado e ele terá um prazo X para que ele retire aquele veículo da via pública ou aquela coisa abandonada. Ele não retirando, não cumprindo, essa coisa será removida para um pátio, que nós estamos credenciando um pátio, tá? O serviço de guincho, um pátio aqui em Nova Serrana. Até em decorrência que a nossa municipalização já passou pelo CETRAN, só falta publicação do DENATRAN, estamos aguardando a publicação, e será removido. E com base na lei, dado o prazo para a pessoa procurar aquele bem, reaver aquele bem, não reavendo, será feito o leilão. Tá? Então, primeiro será notificado, será dado o prazo legal para que a pessoa tome as suas providências. Obrigado. Só um adendo aqui, é uma lei alterando uma lei que já existe, tá? Esse procedimento já existe no município, a gente só está alterando alguns dispositivos. Em relação ao prazo, a lei previa que dentro de 90 dias, se o proprietário, depois de notificado, né, não procurasse, não retirasse a coisa abandonada, que ele poderia ir para leilão. Nós alteramos esse prazo no projeto para 60, porque o Código de Trânsito prevê esse prazo de 60, então a gente quis padronizar, né? Mas desse projeto o resto é só conceito do que seria considerado uma coisa abandonada. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma outra pergunta. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Está falando aqui no caso de abandono, eu nem li o projeto, nem está em pauta, no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º, considera abandono 15 dias, né? Por exemplo, tem um carreteiro que mora perto da minha casa, que viaja 60 dias, fica 18 dias na casa dele descansando. Uhum. Então a carreta dele seria, no caso, abandono? Não. Aí tem os sinais de abandono, os outros incisos falam, né? Agora, essa redação, ela já existe na lei hoje. O que a gente acrescentou nesse parágrafo 2º foi o inciso 5, 6 e 7. Esse aí é uma redação que já existe na lei. Mas não, o Edmar pode falar com mais propriedade que eu. Na verdade, são veículos que estejam com sinais de abandono, né, Edmar? Pode. Nós temos um cidadão, chama Júliver Modesto de Araújo, que é o maior especialista de trânsito que está do Brasil, tá? Ele tem uma matéria que tudo que são polêmicas de trânsito, ele trata. Então, eu peguei e para mostrar para vocês. O que caracteriza um veículo abandonado? O tanto de que ele estiver deteriorizado, certo? Então, o que acontece? Se esse veículo está sem a parte envidraçada, se ele está faltando para-choque, pneus murchos, acúmulo de sujeira, de água dentro dele, esse veículo, tá? Ele pode ser removido, até porque quando ele está dessa maneira, né, o Código de Trânsito determina que, através do artigo 126 e do artigo 240, deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Tá? Então, nós temos também essa brecha. Só que o Código de Trânsito ele é bem taxativo. Ele não contempla a figura do veículo abandonado, certo? O veículo em si abandonado.
O que vai caracterizar a remoção desse veículo vai ser o estado que ele estiver, dos danos que ele tiver nele. Tá? Até porque essa preocupação, gente, não é só nossa. Essa preocupação é no Brasil todo. Todos os municípios sofrem com isso. Quando nós tivemos em Bom Parque, nós tivemos que fazer um decreto também, uma lei lá, para remoção desses veículos. Nós fizemos várias pesquisas, São Paulo, Belo Horizonte, Araxá, Uberlândia, certo? Pará de Minas, Divinópolis. Divinópolis, o Coronel Marcelo, que vocês conhecem, trabalhou aqui, ele também está passando por essa mesma dificuldade em Divinópolis, que é a remoção desses veículos. Tá? Esse aqui, eu acho que tinha que colocar uma emenda aqui para 30 dias ser notificado, que não fala notificação, notificar o proprietário de frente, procurar, às vezes o cara pretende. Eu não sei, a doutora Fernanda pode dizer, a doutora Márcia, a conduta operacional, eu creio que não pode ser constada em lei, pode? Não aqui nós, dos vereadores, porque se torna vício, né, doutor, para a gente colocar a emenda, porque 15 dias já removeu o veículo, porque mais é para veículo, o resto tudo é entulho mesmo, né, que tiver jogado na rua. Tinha que ser notificado primeiro. E esses guinchos aqui que estou vendo aqui, aí o proprietário do automóvel, se quiser tirar, tira sem custo. Que aqui está falando aqui, no prazo de 60 dias pode retirar, né? Aí, não, aí o custo fica para a prefeitura, esse pátio quem vai pagar ele é a prefeitura. O município vai fazer um credenciamento do pátio, igual o Detran faz. Aí o município vai pagar, e o dono do... O proprietário é que paga. Na hora da retirada, como se fosse o seu carro, quando é apreendido pelo Detran, por exemplo, é dessa forma. Não, o Detran tudo bem, mas aqui não está falando não. Na lei fala que caso, multa, né? caso o proprietário não retire ou não seja identificado, é feito o leilão, certo? Na verdade, e os valores lei, serão né? distribuídos. A asta pública, né? Para cobrir as despesas de pátio e de guinchamento. E se tiver multa, até as multas também serão pagas para dar baixa naquele, se for veículo automotor. Cabral, como eu disse, esse projeto ele altera uma lei que já existe. A lei é de 2014. Aí na lei consta essa questão da retirada do pátio. Com a palavra, doutora Márcia. Boa tarde a todos. Uma questão que, apesar que não está na pauta esse projeto, mas quando o Eduardo me falou que nós temos essa oportunidade de esclarecimento desse projeto, é importante, senhores vereadores, observar que a lei que está se pretendendo alterar, ela é de 2014. Lei número 2262/2014. Que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Nova Serrana e da outras providências. Essa lei, acredito, né, que o Executivo já está aplicando ela desde 2014. Hoje, a proposta é alterar a emenda da lei e alguns artigos, para tornar não só específica da retirada de veículos abandonados, mas de coisas abandonadas, passar por uma forma genérica. O objetivo do projeto é isso. Tanto é que o artigo 1º da proposta, a emenda da lei passa a vigorar com a seguinte redação: dispõe sobre a retirada de coisas abandonadas nas vias públicas dos municípios de Nova Serrana e da outras providências. E a lei 2262 só trata sobre veículos abandonados. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: o artigo 2º considera-se veículo abandonado nas vias públicas todo aquele que está, inciso 1, em claro estado de abandono em qualquer circunstância ou situação por mais de 15 dias, inciso 2, sem no mínimo uma placa de identificação obrigatória, inciso 3, um evidente e manifesto estado de decomposição de sua carroceria e de suas partes removíveis. Inciso 4, um invisível e flagrante mau estado de conservação, com evidentes sinais de colisão, objeto de vandalismo ou ainda de depreciação voluntária, ainda que coberto com qualquer tipo de material.
Então, o artigo 2º da proposta, o que eu li aqui agora para os senhores é o artigo, é o parágrafo 2º do artigo 1º. Mas o artigo 2º da proposta, ele pretende alterar o caput do artigo 1º da Lei 2.262, de 29 de agosto de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a retirar as coisas abandonadas nas vias públicas no município de Nova Serrana nos termos da lei. Então, é simplesmente deixar de ser específico para veículos abandonados e passar a coisas abandonadas, né? Eu até não tinha visto ainda o projeto, não, porque ele ainda nem foi passivo, ainda nem de parecer jurídico ainda, mas eu acredito que na prática já deve estar sendo aplicada essa lei, que ela é de 2014, né? Você já faz, porque 2014 é específico de veículo, aí você faz a notificação, como que ocorre na prática? Na prática, o proprietário do veículo é notificado a retirar o veículo, o que for o material, certo? Porque o que acontece, além desse veículo, nós abordamos muitos containers, restos de caçambas de mau estado de conservação que a pessoa não utiliza mais e abandona. Por isso que vem esse termo de coisa abandonada, que ela é bem abrangente, né? Aí o fiscal da prefeitura faz a notificação e, caso não seja retirado, o material é recolhido. Ok. Então, obrigado pela explicação desse projeto 077. E como o relator mesmo já se dispôs que o projeto é simples, vamos passar então para o projeto 77. Por favor, doutora Fernanda. Bom, o 77, ele tem a ver com trânsito também, é sobre a remuneração dos membros da Jari. A lei que tratou da municipalização do trânsito, né, que é uma lei recente de 2018, ela trata da criação da Jari, mas ela não trata da remuneração. E foi uma deficiência que o próprio setor de trânsito percebeu, porque seria difícil, porque é um trabalho mesmo, né? O pessoal da Jari vai ter que julgar recurso, e a gente estava vendo que poderia ter uma certa dificuldade de conseguir membros, né, qualificados para fazer parte dessa junta sem remuneração. E outra coisa que eu particularmente acredito, que a ideia de remunerar, ela pode inclusive auxiliar no julgamento, né? Eu acredito que a gente vai conseguir com mais facilidades pessoas qualificadas se tiver uma remuneração, porque principalmente no princípio vai ser um trabalho que vai ter muita demanda. Algum questionamento dos nobres colegas sobre o projeto 77? Tranquilo? Então vamos para o 78. Doutora Fernanda. O 78 eu vou passar a palavra para o Gerson, que ele vai falar com muito mais propriedade. Ok. Boa tarde, né, a todos. O projeto 78, ele, de autoria do Executivo, ele trata de promover a transposição e a transferência, no caso das dotações orçamentárias. Esse projeto ele está vinculado ao Fundeb, que é a secretaria, que é o Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Educação Básica. Então, ele é direcionado só para o Fundeb. Hoje, a gente tem dois procedimentos que alteram a lei orçamentária. Um é o que a gente está mais acostumado, que é os créditos adicionais. Os créditos adicionais eles são divididos em suplementares, especiais e extraordinários. A segundo procedimento são as realocações orçamentárias, que na verdade, trabalho pouco com esse procedimento, que é, no caso, o remanejamento, que acontece quando, por exemplo, tem a mudança na estrutura administrativa. Aí você faz o remanejamento, tirando de uma secretaria, passando para outra, ou extinguindo a secretaria
e você passa o serviço para outra secretaria. Aí você transfere as dotações orçamentárias para a secretaria que vai efetuar o serviço. A transposição é repriorização das ações do governo. Por exemplo, a transposição ela acontece dentro do programa e das ações. Hoje, a gente tem lá no Fundeb, a gente tem 2 programas e 7 ações. São 3 ações no ensino fundamental e 4 ações na educação infantil. Esse projeto, o que ele visa? No caso aqui, ele vai transferir as dotações orçamentárias do pessoal contratado para o efetivo e do INSS para o Fundo Previdenciário. Porque no final de 2019, com a realização do concurso público, a Prefeitura em 2020, em fevereiro, a partir do mês de fevereiro, ela contratou 582 servidores. Esses 582 servidores dão uma média de 1 milhão por mês por exemplo, de pagamento. E o orçamento, de 2020, ele tá com, por exemplo, não tinha contemplado a efetivação desse servidor. Por isso que a gente está pedindo essa transposição e a transferência. Na verdade, você vai mudar dentro do programa, por exemplo, do efetivo para contratado, mas você não está alterando o programa. Por exemplo, você vai pegar lá o programa da educação infantil, você vai alterar ali dentro das ações que tem. Por exemplo, eu tenho a ação lá da manutenção da pré-escola e pagamento do profissional do magistério. Eu vou movimentar ali dentro o recurso que eu tenho do orçamento. Eu não estou acrescentando nada, por exemplo, no programa e nem na ação. Essa transposição e transferência, você pode fazer só dentro dos programas. Por exemplo, se você programou ali 10 milhões, então você pode fazer essa movimentação entre os contratados, o efetivo, INSS, PPS, dentro do programa. Aí você não vai estar alterando o valor. Esse projeto ele tem a base legal no artigo 167, no inciso 6 da Constituição Federal, que fala que a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, que é vedado, sem a prévia autorização do legislativo. Na LDO, a Lei 2689/2019, quando o Executivo enviou o projeto para a Câmara, ele mandou com a seguinte redação: fica o Executivo Municipal autorizado, mediante decreto, promover a transposição e transferência de dotações orçamentárias aprovada na Lei Orçamentária de 2020, quanto à repriorização comprovada de despesas e ações, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme o artigo 4º dessa lei. Aí, através da emenda, o Executivo passou para, fica o Poder Executivo autorizado mediante lei específica. Então, quer dizer, ele tem uma autorização, mas essa autorização está condicionada a essa lei. Então, por isso que a gente mandou uma lei, né, de acordo com o artigo 36, uma lei específica para poder fazer essa transposição e a transferência. Dentro igual eu falei aqui no começo, dentro da lotação do Fundeb. Então, esse projeto é específico para a Fundeb. E a maioria também, por exemplo, todo o pessoal efetivo que está no Fundeb, paga com o recurso do Fundeb. Uma parte do pessoal contratado paga com os 25%, porque você tem que cumprir os limites dos 25% também. E agora, igual setembro já no pessoal efetivo do ensino fundamental já vai faltar dotação para poder fazer a folha de pagamento. Inclusive, eu até passei para a Adriana, ela anexou aí um relatório que ela falou assim, que para colocar pelo menos os valores, para ver o que dava para fazer remanejar e fazer a transposição. Aí eu passei para ela um valor que dá aproximadamente 6 milhões, que você tem, por exemplo, você tem saldo positivo nos contratados, INSS, e você está com saldo negativo no RPPS e nos efetivos. Mas mesmo assim ainda vai faltar, porque igual eu falei, a
a alteração gera um valor mensal de 1 milhão, ainda vai faltar 6 milhões. Que aí depois é... Ô Gerson, eu acho que seria interessante deixar claro que aí a gente não está pedindo para aumentar nada no orçamento, né? É só uma transposição, tirar de um lugar que a gente utilizava para pagamento de contratado e passar por causa da nomeação dos efetivos. Na verdade é isso. Você vai tirar de contratado, passar para efetivo, tirar do INSS e passar para o Fundo Previdenciário, que é o pessoal que contribui para o Fundo Previdenciário. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de pedir, primeiramente, boa tarde, obrigado pela presença dos representantes do Executivo. Eu gostaria de pedir à doutora Márcia para falar um pouco para nós e, posteriormente, eu gostaria de voltar no 77 e gostaria de ouvir da doutora Márcia, porque estou lendo aqui e ainda fiquei com um pouco de dúvida. Quero ouvir a doutora Márcia falar para nós sobre o Fundeb. Primeiramente, vamos falar do 78, que é o que o Gerson acabou de apresentar. O que está buscando com esse projeto, apesar que a gente ainda nem tinha analisado ele ainda, mas, a princípio, o que se busca aqui é a adequação das peças orçamentárias. Isso aqui tem previsão legal no artigo 67 da Constituição Federal, e não vejo nenhuma questão assim de adequar as peças. É necessário fazer essa adequação, não é isso mesmo? É isso. É porque hoje... Então, para adequar o orçamento executivo, tendo em vista que houve um concurso público, tem uma previsão hoje real, diferente do que estava no orçamento, então ele vai fazer os remanejamentos aqui, da contratação por tempo determinado, obrigações patronais. Não vejo assim nenhuma questão específica. O nosso contábil também vai estar analisando no momento que estiver em discussão esse projeto, mas é questão de adequar as peças orçamentárias, tá? Quantos servidores nomeados em 2020? O senhor sabe me falar, Gerson? 582. Só em 2020? Só em 2020. A partir de fevereiro, 582 funcionários. Que recebi, assim, que tinha um pessoal que era contratado, agora passa para... 531, né, não, Gerson? Está aqui no anexo, 531. Então é. Que representa 1.023.350,29 centavos. Por mês, isso mesmo. Isso, mensal. São 531 nomeações. E está especificado aqui também, o vereador Terezinha, número de servidor por cargo, tá? E o vencimento aí. E os contratados foram exonerados? Na verdade, eles foram exonerados em 2019, né? Em 2020 já foi a contratação dos efetivos. Foi efetivação dos cargos. Então, não mandou embora em 2020 porque não tinha contratado ainda. Na verdade, os contratos são feitos durante o exercício, né? Os contratos venceram em dezembro do ano passado e em fevereiro agora o município já fez a nomeação dos efetivos. Na área da educação, correto? O concurso foi específico para a educação. Eu pergunto sobre os contratados que estavam agora, né? Eles foram exonerados para que esses ocupassem? Não, esses efetivos aí são ao longo do ano de 2020. Ao longo, não quer dizer que foram todos agora, não. Doutora Fernanda, a maioria foi em fevereiro. Fevereiro e março. No relatório consta a data da efetivação. Depois eu quero que a doutora Márcia fale sobre 77. Se deixar algum vereador fazer alguma pergunta, se quiser. O projeto 77, a doutora explicou, que eu estava conversando com ele, explicou, doutora? Então, o projeto de lei complementar 077 acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 22 da lei complementar 2560. O que vem a ser a lei 2560/2018? Ela dispõe sobre a municipalização de trânsito e transporte, sobre a criação da Superintendência de Trânsito e Transporte,
do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte, do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, e da Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JAR, e da outras providências. Então, o que vem o artigo 22? Alterar o artigo 22, parágrafo 3º do artigo 22. O que o artigo, parágrafo 3º do artigo 22? Ele está acrescentando o artigo 3º. Ele está acrescentando o parágrafo 3º ao artigo 22 da Lei 2.560. O artigo 22, ele trata do quê? Da Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Artigo 22. Fica criada no município de Nova Serrana uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARE, que terá por responsabilidade o processamento e julgamento de recursos interpostos contra as penalidades impostas pela Superintendência de Trânsito e Transporte. No parágrafo 1º do artigo 22, prevê: a Junta Administrativa de Recursos de Infrações terá o apoio administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. O parágrafo 2º trata: a Junta Administrativa de Recursos de Infrações terá regimento próprio, regulamento através de decreto municipal, observando-se o disposto do inciso 6 do artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro e em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, em especial as constantes da Resolução 257/2010 do CONTRAN. Aí a proposta é para acrescentar o parágrafo 3º, que nós já temos aqui a previsão do 1º e do 2º parágrafo. Parágrafo 3º. Aos membros da Junta Administrativa de Recursos, o recebimento de jetons no valor de 1,5 unidade fiscal padrão do município de Nova Serrana ao presidente e 1 unidade fiscal padrão de Nova Serrana aos demais membros por sessão a que comparecerem. Vai inserir também o parágrafo 4º. O jeton pago aos membros do JARI não tem natureza salarial e não gera direito à percepção em proventos de aposentadoria, correspondendo tão somente a uma verba indenizatória, transitória e circunstancial. Parágrafo 5º. O jeton será pago aos membros suplentes apenas quando da substituição dos membros titulares. Então, essa proposta do 77 é acrescentar o parágrafo 3º, 4º e 5º ao artigo 22 da Lei 2.560/2018. É um projeto que eu ainda não houve parecer nenhuma análise aprofundada. Estou tendo conhecimento do projeto neste momento. Eu gostaria do colega aqui estar defendendo por que essa proposta nesse momento. Então, a minha dúvida é essa mesmo, porque o projeto chegou agora, nós estamos lendo ele nesse momento, não temos parecer, então é por isso a minha dúvida. E depois eu vou falar com o Gerson novamente. Gente, a finalidade desse pagamento de jetons para os membros da JARE é o seguinte: a estimativa que assim que nós estivermos totalmente municipalizados, com os agentes de trânsito trabalhando, a Polícia Militar, por força de convênio, estiverem fazendo as autuações decorrência de circulação, parada, estacionamento e emissão de poluentes, que são competência do município, nós registraremos em torno de 800 autuações por mês. E fazendo essas autuações, com certeza nós teremos os recursos em primeira instância, que no caso que é na JARI, na Junta Administrativa de Recursos de Infração. E para fazer a análise dos recursos é que entra a JARI, a Junta, certo? E o volume de recursos são grandes. Então, os cidadãos que vão fazer parte dela é um representante do órgão autuador, é um representante da sociedade e um representante com pleno conhecimento na área de trânsito. E seus suplentes, que também têm que ter o mesmo gabarito dos membros titulares.
e eles terão que se abdicar do tempo deles, que seja familiar ou até mesmo do seu trabalho, para que eles desenvolvam essa atividade. Tá? Então, daí que está o pagamento de jetons para ele, para que esses jetons serão a maneira que eles irão, não sei se a palavra certa seria isso, não seria o pagamento no caso, né? Pelo tempo que eles irão dedicar a essa atividade. Senhores, tem que levar em consideração que esses membros provavelmente não serão servidores do município, né? Pois é, só o representante da secretaria, né? Então, assim, sem remuneração, acredito que nós não vamos conseguir ninguém. É igual aqui, ó, parágrafo 5º, né? O jeton será pago aos membros suplentes apenas quando da substituição dos membros titulares. Então, na minha opinião, esse projeto ele tem que ser bem analisado, tá? Para depois ele ser votado. E voltando com o Gerson, em 2020, né, aconteceu em janeiro, mas agora em setembro de 2020 também saiu várias nomeações, né? Então é por isso que eu perguntei, porque a gente sabe que os contratados foram exonerados, e aqueles contratos de 30 em 30 dias, porque nós até fizemos uma reunião aqui há pouco tempo, e que várias pessoas foram nomeadas em setembro de 2020. É por isso a minha pergunta. Confere, Gerson? Terezinha, assim, quanto o pessoal que foi exonerado, eu não tenho os números. Não tem a quantidade, mas que aconteceu, né, em 2020, não só em fevereiro, mas também agora. Porque nós fizemos uma reunião aqui, né, enfrentamento à pandemia do coronavírus, onde os secretários do Executivo estiveram presentes e falaram sobre a necessidade de exonerar, me parece que chegaria quase a 800 pessoas, né? Mas aqui não foram essa quantidade, mas é só para não haver dúvida. Quanto a quantidade de servidor, eu não tenho a quantidade certa, mas, por exemplo, se tem a vaga, né, por exemplo, se tem o pessoal que passou no concurso, então, normalmente vai ser substituído quem é contratado pelo concursado. Inclusive, é obrigação legal, né? Se tem o concurso, a gente tem que nomear. Deveria ter sido até antecipada, né? Porque os contratos de 30 em 30 dias prejudicou muita gente, né? Só Nova Serrana tem esses contratos de 30 em 30 dias, que não facilita a vida de nenhum servidor público. Então, vamos dispensar os representantes do Poder Executivo. Quero agradecer a doutora Fernanda pela disponibilidade de nos trazer tamanha informação para os nobres colegas. O Gerson, obrigado pela Presidente, sua fazer contribuição. Fazer uma pergunta ali para o... Então, com a palavra, o Sandro Moretti. Boa tarde a todos. Sobre a municipalização do trânsito, como que está o andamento? Já está quase concluído? Está bem avançado? Está atrasado? Só para ter uma noção. Dia 13 agora de agosto, foi a reunião do Conselho do CETRAN, a 166ª reunião, que aprovou a nossa documentação para a municipalização. Após isso, a documentação foi remetida para o DENATRAN, e nós estamos aguardando a publicação de uma portaria pelo DENATRAN, já constando a âmbito nacional que nós estamos integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Então, agora nós já temos uma empresa de processamento contratada, contrato com a Prodente, com o DETRAN, com os Correios, e assim que estivermos o número da portaria, nós vamos firmar convênio com a Polícia Militar para que ela possa agir dentro das questões de trânsito municipal, e vamos exigir mais da polícia, porque tem um convênio. Se tem a nossa parte, tem que ter a parte deles também. Eles têm que fazer a parte deles, né? E, no mínimo, colocar um grupamento disponível para o trânsito, tá? E, no mais, o pé é esse aí, tá? E o detalhe, né? Estamos verificando, e o mais breve possível nós iremos implementar o estacionamento rotativo no centro da cidade, tá? O estacionamento rotativo nós não iremos colocar de uma vez, nós vamos por etapas,
Tá? Nós estamos verificando qual vai ser a viabilidade de a gente utilizar através de um aplicativo, ou se nós vamos usar o meio convencional, que é o talão físico. Tá? Amanhã nós teremos reunião com o senhor prefeito para a gente acertar mais detalhes. Em tese, Nova Serrana, depois de uma luta muito tremenda, está municipalizada. Isso vai ser muito importante, né? Organizar o trânsito de Nova Serrana. Nós sabemos as dificuldades que é estacionar ali no centro hoje. Funcionários de loja, né, que trabalham nas lojas, nos comércios, chegam cedo, param seus carros ali ficam o dia todo, tirando a vaga aí, às vezes, de um cadeirante que precisa de pagar uma conta, ou coisas parecidas. É muito importante. Enquanto a JARE, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, vai ser instalada aqui em Nova Serrana também. Não é? Já existe aqui já. Já existe, já tem os membros todos já, certo? Os membros titulares, suplentes. Com relação aos jetons, gente, pagamento de jetons, é uma realidade em todos os municípios. Nova Serrana não é diferente. Tá? Nós fizemos pesquisa de mercado para saber quanto que cada município pagava para os seus membros, só que nós não podemos fugir da nossa realidade. Tá? Então, nós fizemos, quando nós sugerimos que seria um jeton e meio para o presidente e um jeton para os outros demais membros, foi feito através de cálculos e pegamos como base outros municípios até que tenham o mesmo porte de Nova Serrana. Apesar que eu não sou favorável de comparar município com município. Cada município tem sua característica, sua população diverge completamente das demais, tá? O poder aquisitivo, econômico e etc. e tal. Mas o que acontece? Assim que estiver municipalizado, a JARE terá trabalho. Tá? Até porque, primeiro, né, nós começamos a autuar, as primeiras recursos, né, chegarão com aproximadamente uns 90 dias, 60 dias depois de estiver municipalizado. Tá? Porque primeiro tem defesa de autuação, para depois, né, chegar à primeira instância, no caso que seria a JARE. Presidente, a importância, né? A pessoa que se sentir lesionada, né, que não cometeu a infração, vai ter a JARE para poder recorrer. E eu creio que agora no começo, que as pessoas ainda vão achar que está daquele jeito ainda, vocês vão ter muito trabalho e é importante sim a remuneração a essas pessoas. Eu trabalho no trânsito, gente, e eu confesso, eu nasci no dia que começa a Semana Nacional do Trânsito, 18 de setembro. Privilégio, né? E mexo com o trânsito. O que acontece? Eu ainda sou daquele primor que nós temos que trabalhar a educação para o trânsito, começar as nossas crianças a ensinar. E o estacionamento rotativo, igualzinho o senhor falou, ele se chama, na minha definição, democratização do espaço público, dar os mesmos direitos a todos os usuários da via. Tá? No estacionamento rotativo, nós teremos o número de vagas que são pré-estabelecidas para os motociclistas, que as áreas de estacionamento serão separadas, certo? Vagas para deficiente, vagas para os idosos. Tá? Estamos por definir qual será o mecanismo de controle das vagas de idosos e dos deficientes. Porque no rotativo, cada veículo ficará 2 horas na sua vaga, certo? E nós teremos que ter um mecanismo para que, senão, o cidadão vai parar o veículo 8 horas da manhã e vai tirar às 18. E vai cercear o direito de outro parar naquele estacionamento. Quero agradecer, então, o senhor Edmar, que é o comandante do trânsito do município, né? Então, obrigado a todos vocês. E nós vamos dar a sequência nos projetos que consta em pauta, que é o projeto 071. Quero passar a palavra à doutora Márcia. Projeto 071. Dando início à discussão do projeto 072/2020, que consta em pauta. Doutora Márcia, 71, 071. Ah, o 71, desculpa. Eu acho que é. Vamos 71.
Desculpa, gente, o projeto de lei 071/2020, que altera as alíneas B e E, inciso 2 do artigo 6º e acrescenta o parágrafo 6º do artigo 7º da Lei 2.474, de 5 de setembro de 2017. Artigo 1º. Ficam alteradas as alíneas B e E do inciso 2 do artigo 6º da Lei 2.474, de 5 de setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 2, a linha B. Um representante do sindicato da categoria profissional ou econômica de Nova Serrana. A linha E, um representante de instituição de ensino superior de Nova Serrana. Parágrafo único. Caso sindicato de categoria profissional ou econômica, ou caso nenhuma instituição de ensino superior demonstre interesse em particular do Conselho, a cadeira será aberta para associações de bairros que estejam devidamente regularizadas. A escolha entre essas associações deverá ser feita por sorteio entre as que demonstrarem interesse em participar. Artigo 2º, fica acrescentado para o parágrafo 6º, no artigo 7º da Lei 2.474, de 5 de setembro de 2017. Artigo 7º, parágrafo 6º. A entidade membro que não se fizer representar a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas, sem justificativa, receberá comunicação do desligamento de seus representantes, assim como da entidade, cabendo ao Conselho se reunir para escolher uma nova entidade para ocupar a cadeira. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 14 de agosto de 2020. Projeto de autoria do vereador Remito José Pedro. A justificativa apresentada pelo novo vereador é que o presente projeto tem o objetivo o aprimoramento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, dando maior celeridade na composição do mesmo, sem impedir a composição plena do órgão e ampliação e participação da sociedade. Só para lembrar os senhores que a Lei 2, que está pretendendo se alterar 2.474/2017, ela é uma lei de autoria do Executivo, né? Então, senhor Remito, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do senhor, esse projeto, segundo a análise do analista e também da Procuradoria, ele apresenta vício de iniciativa, por se tratar de matéria de iniciativa do Poder Executivo. Então, eu sugiro ao senhor que o senhor parece que faz membro do CODEMA, né? Do Conselho, o senhor faz parte do CODEMA? Faço, sim. Então, o senhor conhece a realidade do CODEMA, né? Mais de perto ainda. Eu sugiro o senhor fazer por indicação esse pedido para alterar e que esse projeto venha de autoria do Poder Executivo, tá? Devolvo a palavra ao presidente, depois das considerações. Vereador Remito, gostaria de complementar? Boa tarde, presidente. Nós fazemos parte agora, o Zé Faquim e eu, lá do CODEMA. E o que acontece? Eu faço parte do CODEMA Nova Serrana, não sei quantos anos atrás, então sempre vai mudando representando uma entidade, outra e tal. O que acontece? Esse ano, o CODEMA ficou aí quase 6 meses parado, porque as entidades, vamos supor, dar um exemplo aqui, a FANS, por exemplo. Então mudou o diretor, o representante da FANS não ia, o outro não ia, então não tem quórum, aí a coisa não caminha. Então, você, por exemplo, você é um empreendedor na cidade, você está dependendo do CODEMA para aprovar, por exemplo, uma construção sua na margem do Ribeirão, por exemplo. Aí não tem reunião, vai passando, e você esperando. Então, o que acontece? O presidente do CODEMA mandou para nós, Zé Faquim, para a gente apresentar esse projeto, mas não tem problema nenhum, pode ser como indicação.
Só que o executivo deveria ter partido dele, só que vai demorando, e aí as coisas não caminham. Então o interesse é legalizar a situação, que igual foi falado, a FANS. Se a FANS não pode ir, você chama a UNA, por exemplo, você chama outra entidade, se não tiver uma entidade que representa, você escolhe aí um representante de um conselho comunitário, né, para representar. Você também já fez parte do CODEMA. Interessante as coisas caminhar, porque o cidadão, ele depende do CODEMA para fazer as suas ações no município. E o CODEMA não reúne, às vezes não está ilegal, não está legal ou não dá quórum, então as coisas não caminham. Então o interesse é só esse, não vejo problema nenhum ser através de indicação. Senhor Remir, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, porque no ano 2019 eu fiz parte e eu sei da dificuldade que é de pessoas voluntárias, aí é onde quem entra da mesma forma o projeto que acabamos de discutir antes sobre o Jari. Então, se não tiver uma remuneração ou o interesse mesmo do indivíduo, não vão não. Então tem que haver uma punição, ó, 2, 3 alternada, tchau. E dá preferência para outra, porque a questão tem que ser levada a sério. Ou então sai fora para outro entrar no lugar. Ótimo, senhor Remirto. Então, até eu solicito que o senhor entre o mais rápido possível, e assim que tiver votado em plenário, a gente cobrar do prefeito que a comissão seja, que execute o mais rápido possível essa exigência para que possa andar o processo. Vereador Cabral. Doutora, mas o CODEMA é um órgão independente, mesmo assim tem que ser iniciativa do prefeito? Por quê? É porque a matéria, quem administra os órgãos são o Poder Executivo. Então, no meu entendimento, assim como do analista também, existe vício de iniciativa, vereador. Então também só pode conversar com o diretor da faculdade, indicar alguns alunos, colocar lá para 2 em 2 anos. Como é que é o CODEMA? 2 em 2 anos, né? Ano em ano. Tem que ser a presidência do CODEMA. Se ficar em lei, vamos supor que no próximo não é a FANS, vamos supor que seja o CDL, ou seja o Sindinova, que muitas vezes falha. Então, isso aí, se tem na lei, você pode mudar, independente de quem não for. É igual o Jadir falou. Então, muitos vão, não dá quórum, você marcou aquele horário, né, Zé Faquinha? Chega lá, você fica esperando, não dá quórum, não tem reunião, e o empreendedor está lá presente, esperando que aquilo vai ser resolvido, não resolve, né? Ok. Então, vamos dar continuidade ao projeto 072, com a palavra a doutora Márcia. Projeto de Lei 072/2020, que autoriza permuta de bem imóvel por obras de construção de extensão da passarela da rodoviária e construção de complexo esportivo e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a permutar mediante processo licitatório pela modalidade de concorrência pública o imóvel de sua propriedade, localizado no município de Nova Serrana, Minas Gerais, constituído por uma área de terreno destinada a equipamento urbano da quadra número 01, situada na Avenida A, no bairro Santa Terezinha 1, medindo 9.103,35 metros quadrados, registrado sob a matrícula número 47.633, livro número 2, registro geral, no cartório de registro de imóveis de Nova Serrana, Minas Gerais, por obras de construção de extensão de passarela da rodoviária e de construção de complexo esportivo no bairro Fábio Aguiar. Parágrafo único. O imóvel descrito no caput foi avaliado em R$ 1.477.518,67, correspondendo ao valor médio de mercado nos termos dos laudos de avaliação acostados ao projeto de lei. Artigo 2º. Para a consecução do disposto no artigo 1º, firmar-se-á com a empresa responsável pela obra contrato de promessa de permuta, cujo objeto será o negócio autorizado no artigo 1º dessa lei. Artigo 3º.
A permuta autorizada no artigo 1º somente será levada a efeito com a lavratura da escritura pública e após a emissão pelo município de termo de recebimento definitivo das obras. Artigo 4º. A empresa vencedora da licitação, nos termos do projeto arquitetônico e planilha orçamentária anexo a esta lei, deverá realizar as seguintes obras: construção de uma extensão na passarela metálica ligando o bairro Planalto à rodoviária, com valor estimado da obra de R$ 349.927,63. Construção de complexo esportivo na rua Libério Lopes, no bairro Fábio Aguiar, com quadra poliesportiva coberta, quadra de vôlei e peteca descoberta, academia de ar livre, praça com paisagismo e vias internas de acesso a comunidades pavimentadas, com valor estimado da obra em R$ 1.104.389,20. Parágrafo único. As obras acima especificadas como condição da permuta autorizada no artigo 1º desta lei deverão ter início em até 10 dias e conclusão em até 6 meses contados a partir da assinatura do contrato de promessa de permuta previsto no artigo 2º. Artigo 5º. Diante da diferença de valores entre a construção das obras com custo estimado de R$ 1.454.316,83 e o terreno a ser alienado com valor médio de mercado de R$ 1.477.518,67, fica estabelecido que, se as obras tiverem um custo superior ao valor do terreno, os valores correrão por conta do município mediante transferência bancária em conta do permutante, no prazo de até 10 dias após a conclusão das obras, não podendo ser objeto de redução de escopo do projeto, seja qualitativa ou seja quantitativamente. Na hipótese de o valor ofertado na proposta financeira para execução das obras ser inferior ao valor do terreno, deverá o permutante efetuar o depósito da diferença entre esses valores em favor do município. Artigo 6º. Fica o município autorizado a desafetar para a categoria de bem dominical a área destinada a equipamento urbano, o imóvel a ser objeto de permuta autorizada por esta lei. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Serrana, 17 de agosto de 2020. Prefeito Municipal, Eusébio Rodrigues Lago. Na mensagem de encaminhamento, é importante registrar aqui que, segundo a informação do Poder Executivo, o projeto de lei, ora apresentado, visa obter autorização para permutar um imóvel de propriedade do município por obras de construção de extensão da passarela metálica, ligando o bairro Planalto à rodoviária, e construção do complexo esportivo na rua Libério Lopes, no bairro Fábio Aguiar. Insta salientar que atualmente existe uma passarela de travessia na BR-262 ligando o bairro Planalto às proximidades da rodoviária. No entanto, para acessar a rodoviária, após a travessia da passarela, é necessário atravessar uma via urbana com grande tráfego de veículos. A construção da extensão da passarela permitirá o acesso direto à rodoviária, aumentando a segurança dos cidadãos e permitindo um tráfego fluido da via urbana. Quanto à construção do complexo esportivo no bairro Fábio Aguiar, que irá contar com a quadra poliesportiva coberta, quadra de vôlei e peteca descoberta, academia de ar livre, praça com paisagismo e vias internas de acesso à comunidade pavimentadas,
convém esclarecer que no local possuía um campo de futebol em terra e a obra irá atender a comunidade em geral do bairro, possibilitando que os municípios desfrutem de eventos na área de esporte, lazer e cultura, mantendo um laço de convívio social, educação e lazer. A planilha orçamentária desenvolvida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano prevê um custo total dos serviços da obra de extensão da passarela da rodoviária e da construção do complexo esportivo no valor de R$ 1.454.316,83. E diante da diferença do valor médio de mercado do imóvel de propriedade do município, avaliada em R$ 1.477.518,67, fica ajustado que os valores de obras superiores ao valor do terreno serão arcados pelo município. Já os valores menores, a responsabilidade de pagamento será do permutante. A Lei Orgânica do Município prevê em seu artigo 5º que a alienação de bens municipais se subordina à existência de interesse público relevante, devidamente justificado e comprovado, mediante avaliação prévia, autorização legislativa e licitação nos termos da legislação. Pelos fundamentos apresentados, demonstrado está o relevante interesse público na alienação pretendida, tendo em vista que os moradores de Nova Serrana serão beneficiados, possibilitando uma melhor qualidade no atendimento, bem como proporcionando mais comodidade à população e garantindo uma maior eficiência nos serviços disponibilizados. Por fim, segue anexa 3 declarações de avaliações mercadológicas do imóvel a ser alienado, as quais serão utilizadas como parâmetro para a fixação do valor mínimo para a venda do imóvel a terceiro, a planilha orçamentária de cada obra, bem como o projeto arquitetônico correspondente. Essas são as razões da mensagem de encaminhamento apresentada pelo prefeito municipal, prefeito Eusébio Rodrigues Lago. Eu vou passar as considerações jurídicas ao projeto 072. Eduardo, gostaria que constasse em ata as considerações do projeto 072, tá? As considerações do jurídico. Quanto à competência do projeto e à iniciativa, não apresenta o projeto 72 nenhum vício, tendo em vista que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse. E o artigo 171 também, o município compete legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente a administração, utilização e alienação de seus bens. É o que está previsto no artigo 171 da Constituição do Estado. E a legislação local, no artigo 9º, está em consonância com a legislação tanto federal quanto estadual. Artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Nova Serrana. Compete ao município administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados, herança e dispor de sua aplicação. A iniciativa do projeto também que os bens imóveis do município está sob a administração do Poder Executivo. Então, razão que cabe ao prefeito a iniciativa do projeto. Então, isento de vício quanto à iniciativa e à competência do projeto 072. Quanto ao mérito do projeto, vou fazer algumas considerações quanto à alienação de bens imóveis. Artigo 17 da Lei 866, Lei de Licitação, ela prevê a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência.
O artigo 23 da Lei de Licitação, no parágrafo 3º, ela prevê que a concorrência é a modalidade de licitação cabível em qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressaltando o disposto no artigo 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observado os limites desse artigo, a tomada de preço, quanto o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecimento ou de convite, não houver fornecimento do bem ou do serviço no país. E o artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 21, ele fala, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: ressalvados casos especificados na legislação, as obras, serviços e compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, ao qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. E a lei orgânica do município, no seu artigo 15, que até o prefeito menciona na mensagem dele, ele repete o que está na legislação federal. O que é importante destacar aqui para os senhores vereadores é que o interesse público relevante, o chefe do Poder Executivo demonstrou na mensagem de encaminhamento. Agora, eu só faço uma ressalva que eu entendo importante, é que a área que ele pretende permutar, se você verificar o registro de imóvel, ela se trata de uma área de equipamento público. No bairro, deixa eu conferir aqui o bairro, porque... Aqui, ó, a certidão que acompanha o projeto, ele traz que a área 9.103,35, ela é localizada no bairro Santa Terezinha 1, e é uma área destinada a equipamento público específica desse bairro. É só mesmo destacar que a área que pretende perguntar é equipamento público no bairro Santa Terezinha. E o que se pretende construir, está aqui no projeto, é no bairro... Fábio Aguiar. Então, essa é uma questão de mérito que não cabe à Procuradoria analisar, não. Isso aí cabe aos senhores vereadores ver a conveniência e oportunidade, porque vai se pegar uma área de um bairro para alienar e fazer uma obra que o interesse público é relevante, está demonstrado na mensagem de encaminhamento. Outra questão que foi destacada aqui é a questão da necessidade de licitação, e o projeto faz essa previsão no artigo 1º, ainda menciona que a modalidade é a concorrência, atende os requisitos legais. Tá? Eu só destaco também que, o que é um requisito para se abrir uma licitação? É que se tenha disponibilidade financeira. Então, nesse caso específico, o parecer do analista, ele pediu que trouxesse um impacto, e foi apresentado um impacto posteriormente. E esse impacto, ele é relativo à diferença, né? Mas o objeto do projeto é alienação de uma área, de um bairro, para construir-se em outra área, que o interesse público só cabe aos senhores vereadores estar analisando a oportunidade. E lembrando também que a lei de responsabilidade, inclusive no parecer da contabilidade aqui, que foi solicitado, ela faz menção a ele, o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal,
É vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 2º, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, em que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Eu até peço permissão ao senhor presidente para pedir a Deise, porque tem um parecer contábil, para ela fazer as considerações do senhor, que eu esqueci de solicitar a presença dela, tá? Mas, no mais, essas as observações que foram feitas, tá? O valor que foi avaliado, o imóvel, não cabe também à Procuradoria, é uma questão técnica, né? Se o valor é de mercado, se corresponde, isso também cabe à análise só dos senhores vereadores, tá? Essas são as considerações que foram feitas. No analista, ele pediu a contabilidade, né, esse parecer, e foi já fornecido, e eu devolvo a palavra ao senhor presidente para seguir com as considerações. Obrigado, doutora. Eu passo a palavra ao relator Cabral. Boa tarde a todos. Eu sou totalmente a favor das obras. Foi uma das cobranças minha, essas obras. Inclusive, o bairro lá precisa muito. É o único espacinho do campo que tem. Eu vi aqui que essa passarela, o senhor mandou uma emenda, não mandou ano passado, para essa passarela. Quase 200 mil, já vai diminuir. O que me preocupa também é sobre esse artigo aqui, porque o artigo 5º, inciso 1º, vamos esperar o impacto da contabilidade, porque está falando aqui que a diferença dos valores, se não deve fazer a obra, a prefeitura arcarão. Mas quanto a mais? Então a gente tem que saber quanto que a prefeitura vai ter para arcar com essas obras, porque às vezes põe aqui a obra 1 milhão e 454. Os terrenos 1.477. Beleza, já tem um troco. Agora, eu gostaria de saber, agora vai explicar para a gente quanto que tem caixa. Infelizmente, essa prática de tirar um terreno, desafetar um terreno de um bairro para beneficiar o outro, os futuros moradores, eu estive lá na área, é uma área que o empreendedor não beneficiou ela, deixou ela na mata virgem ainda, nem sei, eu achei que era até uma reserva. Então é o seguinte, o bairro vai ficar prejudicado no futuro. Poderia ter emendas parlamentares para fazer essas obras. Eu vou deliberar da minha parte o projeto no plenário. Você a favor, porque eu cobrei esse projeto lá no Fábio Aguiar. Cobrei aquela passarela. Mas, infelizmente, no futuro, que os moradores lá não vai ter um espaço para fazer uma escola, um campo de futebol, que não vai existir mais. Então, vamos ver o parecer do impacto, do contábil. Mas parece que colocou esse projeto até para me dar uma cutucada, porque eles nunca foi a favor de desafetar terreno, vender terreno do município. Mas eu delibero o plenário que eu tenho lá no projeto Fábio Aguiar tem espaço para construir. O único espaço que tem lá é essa quadra, não tem outro lugar lá também, lá foi vendido. Então vamos pudindo um lugar e desfavorecendo o outro, prejudicando o outro no futuro. Espera o parecer lá, né? Obrigado, relator. Então, eu passo, antes de liberar para os colegas para comentar, eu passo a palavra a Deise, Adriane, que ela venha esclarecer esses pontos para a gente. Obrigado. Boa tarde a todos. Sobre o projeto de lei 072 de 2020, a contadora Deise até fez o relatório, ela até entrou em contato comigo agora para esclarecer. Hoje ela não está presente, mas pediu para que eu fizesse presença aqui e esclarecesse as dúvidas que poderiam surgir.
O projeto 072, ele autoriza permuta de bem imóvel por obras de construção de extensão da passarela da rodoviária e construção de complexo esportivo e da outras providências. Bem, Adriane, por favor, tira a máscara, só para ficar mais fácil para a gravação. Obrigado. Estou gripada. Não. Em análise do projeto orçamentário e financeiro apresentado ao projeto de lei 072, enviado, em atendimento à solicitação do analista legislativo desta Casa, com relação à hipótese de haver diferença entre a avaliação do imóvel e o valor da planilha orçamentária das obras. Tem-se os seguintes valores. De acordo com o impacto orçamentário, foi constatada a diferença de R$ 194.945,68. E essa diferença, ela equivale a 0,092% sobre a receita corrente líquida do município. Mas o que é essa diferença? Segundo a nossa contadora Deise, ela analisou, essa diferença é por causa de uma correção de 15% que poderá haver na alteração na alteração de preço na planilha. Isso segundo a SUDECAP, a CETOP e a SINAP. Então, está de acordo, sim, esse percentual de 15%, por isso essa diferença. E o impacto que o analista, né, solicitou é sobre essa diferença sobre a receita corrente líquida. Então, as despesas do projeto, elas estão previstas no plano plurianual, está prevista também na lei de diretrizes orçamentárias e conforme a declaração de adequação orçamentária apresentada pelo Executivo Municipal, que cumpre, né, o inciso 2 do artigo 16 da LRF. Na hipótese de ocorrer o disposto no inciso 2 do artigo 5º do projeto de lei, que é o valor recebido como diferença pelo município, essa diferença deverá ser contabilizada como receita de capital, porque é uma receita de capital, e dessa forma só poderá ser utilizado com despesa de capital, ou seja, em obras também. E o projeto 072, sobre a ótica contábil orçamentária, ele atende os requisitos da LRF, né, porque atende o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária. E a aplicação pretendida dos recursos dele decorrente não configura despesa corrente, é uma despesa de capital, receita de capital, despesa de capital. Essa diferença, então, a Deise apurou, né, e de acordo com os relatórios que ela obteve aqui, essa diferença se trata apenas dessa correção dos 15%, que é legalmente, né, está de acordo. Então, a questão contábil, o projeto ele pode seguir o trâmite normal. Obrigado, Adriane. Então, o nobre colega relator, né, já teve absoluta, 7 votos. Então, agora abro a discussão, se algum vereador quiser comentar sobre o projeto. Como o vereador Cabral disse, o vereador Jadir também tem uma emenda impositiva, né, que vai ajudar também na extensão da passarela, da rodoviária. E na rua Libério Lopes, gente, vai ser uma maravilha, porque desde o mandato passado a gente vem lutando para conseguir fazer algo para melhorar a condição de vida das pessoas que ali moram. Fica bem próximo da minha casa, da casa do vereador Cabral, do Zé Faquinha. E nós queríamos uma escola, mas graças a Deus a escola já está sendo construída, bem próximo. E fazendo essa quadra vai ajudar e vai, como se diz, tirar as crianças ali da rua, né, mostrar a importância do esporte. Eu vou deliberar para o plenário e manifestar o meu voto durante a reunião. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de falar? Com a palavra, presidente. Vereador Sandro Moretti. Em relação à área a ser permutada, né, não afetará em nada o desenvolvimento do bairro.
como a construção de creche, escola, UBS e outros. Pois ao lado ali, Zé Faquinha, tem um bairro, né, com áreas suficientes para atender essas demandas daquela região. O vereador Cabral falou que vai ficar prejudicado, não vai não, Cabral, porque tem um bairro do lado e tem muita área para poder construir, coladinho ali, entendeu? Tem um bairro do lado ali, tem área suficiente para construir creche, escola, a área lá não vai ser afetada em nada disso aí não, a região lá. Uai, o senhor teve lá? Tive. Pois é, mas que tamanho daquele bairro? Aquele bairro 1, 2. Eu vi lá, ao lado está o 2. Realmente o 2 vai beneficiar o outro. Então o senhor teve no bairro errado, porque no bairro 1 lá, que eu tive lá, acabou. Não, realmente. O terreno do bairro lá não tem terreno institucional mais. Só que vai ter que usar do próximo para beneficiar o 1. Ou então vai ter que no futuro desapropriar. Exatamente, o bairro... Então, eu vou aprovar, porque ali também já foi feito no Romeu, esse tipo de negócio. Mas eu sou contra. A área institucional não é para negócio, não. Seria para construir creche, escolas, postos policiais, batalhão, campo. Mas aqui esse terreno vale muito, né? Infelizmente tem essa prática. Em relação à passarela lá, Chanel, é um projeto importante, pois com o aumento da passarela, além de dar mais segurança para as pessoas, né, que usam ali a passarela para o Planalto, aquela região ali, e vai desafogar muito o trânsito embaixo também. A consequência do aumento da passarela, né, o trânsito ali embaixo vai fluir muito mais rápido, dando agilidade para o trânsito da cidade. E com a construção lá do complexo, Zé Faquinha, no bairro lá, né, Fábio Aguiar, eu estive lá algumas vezes, tem amigos que moram ali, vai dar uma opção de lazer e a oportunidade de crianças, jovens, né, praticarem os esportes, além do fundamental processo que é evitar as invasões, que tentaram invadir lá várias vezes. Esse ano mesmo o prefeito foi lá e tirou. Isso vai ser muito importante para a região de vocês, Terezinha. Mais um vereador fazer comentário? Vereador Remilton. Vice-presidente, estou extremamente de acordo que tem que fazer quadro poliesportivo e praça, só que se fosse depender de mim, eu não liberava para votação. Por quê? Eu acho que o município tem que dar exemplo, porque tem muitos empreendedores na cidade que começam o empreendimento e detonam o meio ambiente. Então, se detonar o meio ambiente, ali é um lugar de mata, então vai ser mais um problema. O empreendedor que vai adquirir aquilo ali vai abrir rua, então vai ser mais uma área verde a menos no município. Tudo bem. Se você for analisar, a época agora não está propícia. Não é um projeto de extrema urgência, não estou, igual eu já falei, não estou contra, eu sei que é necessário. Se você analisar, os poliesportivos da cidade estão todos, ninguém está usando, então aí prova que não é urgência. Se você for analisar as praças da nossa cidade estão todas esquecidas, estão todas precisando de reforma. Isso aí eu vou com qualquer um lá ver que tem praça que nem grama tem, não tem dinheiro para manter, não tem água. Então, assim, coloca no projeto, fazer um projeto paisagista, tudo isso, bonito, mas não cabe ao vereador, isso aí cabe ao executivo, para fazer a execução, mas, ao meu ver, não é o momento. Então, eu lamento muito de coração, mas por mim, se fosse por mim, não ia. Agora, a respeito da passarela, eu vejo que é necessário, mas, igual eu falei com o secretário o dia que ele veio, ele não gostou, mas se ele fizer algumas adequações na administração, aquela passarela não é cara, em torno de 350 mil reais, então para o município não é coisa cara e é necessário. Agora o poliesportivo eu não vejo. Agora esse argumento não me entra na cabeça que você tem que vender, você tem que doar o terreno do patrimônio, que você tem que trocar, você tem que acabar com o terreno porque o povo invade. Isso aí não me entra na cabeça não, porque qual que é a função da Guarda Municipal? Pelo meu ver, se eu não estiver enganado, a primeira coisa a Guarda Municipal é cuidar do patrimônio. Então, se a Guarda Municipal não der conta de cuidar de uma área dessa, o povo vai invadir, nós temos que fazer uma interrogação e analisar essa nossa Guarda Municipal. E outra coisa, se o povo está invadindo Nova Serrana, tem tanta invasão, tem que questionar também, falta o déficit habitacional. E esse terreno lá está perto do conjunto habitacional do Zé Bintim. Quem sabe esse local... eu sei que não compete ao vereador, compete ao executivo, mas nós estamos vendo aí na prática que Nova Serrana o déficit ambiental é grande. Então, se esse terreno tivesse um conjunto habitacional, se dividisse, quantas pessoas daria para alocar? Então, eu não sou de acordo por essas questões, mas eu sei que a obra é importante
Mas faz uma análise, quantos poliesportivos tem na cidade, quantos estão funcionando, para depois ver se compensa. E também não é coisa de urgência, e a época, como eu volto a reafirmar, a época não é propícia para isso, a meu ver. Desculpa vocês que moram lá, tem 3 vereadores que moram ali no bairro, é interessante, vai valorizar, mas não precisa ser agora, porque com certeza que não vai ser usado isso agora. Obrigado, isso aí é o meu pensamento. Mais algum vereador? Vereador Zé Faquinha. Boa tarde a todos, né? Falando do projeto aqui, todo mundo já falou, e eu acho a passarela, igual o Remir falou ali, é de grande importância para estar tirando aquele fluxo de pessoa ali, aquele trânsito ali violento. E sobre o complexo esportivo lá do Romeu Duarte, no final do ano passado, eu sentei com o Ró, secretário de esporte, a gente conversou, ele falou assim: ô Zé, faz a indicação que eu faço o projeto. Aí lá é uma indicação minha, deu acho que é de novembro do ano passado, eu não tenho certeza, tem que olhar na indicação ali. E comum com as palavras do Remirto, sim, tá fechado, mas Remirto, mas até lá o que acabar, até que acabar essa pandemia, já está aberto para as crianças estar divertindo, ter um lugar de lazer, uma academia de ar livre que necessita muito, que é a região nossa ali. O bairro é muito grande, ali é 4 bairros juntos, 4 ou 5, que é a região que mora eu, Cabral e Terezinha, né? Nós somos de lá. Eu acho que é de grande importância esse projeto, eu sou totalmente favorável. Então, colocando em deliberação, já... Vereador, quer falar? Vereador Doia. Boa tarde. Votar? Então, vamos colocar em deliberação. O colega Cabral já manifestou positivo. Positivo, Sandro Moretti. Sim, Doia. libera para o plenário. Então, favorável para tramitação. O projeto 072. Então, vamos ao projeto 070. Na verdade, já foi. Não havendo mais o que discutir, declaro encerrada esta reunião.